Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jobu, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de Otaku Notícias, né, vídeo que sai sempre aos domingos, né, onde eu trago para vocês um resumão de notícias da semana, né, onde eu trago notícias do mundo nerd, geek e otaku, né, compilados, né, em apenas um vídeo, né, todas as notícias resumidas da semana. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, né, ativem o sininho e também que participem, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Também peço que me sigam, né, nas minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter, né, e também que vocês também me ajudem, né, assistindo os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e no aumento de horas assistidas do canal. Então é isso, galera, da Jobu, vamos para o vídeo. Então vamos começar, né, com as notícias, né, algumas notícias de Yu-Gi-Oh! A primeira notícia que eu tenho para trazer para vocês, né, é uma nova versão do Kaiba Man, que é uma carta, né, que basicamente é bem inspirada no Kaiba, né, como até o próprio nome já diz, e a imagem dá para perceber, e é uma das poucas cartas, né, que eu achei que tem uma imagem, né, vamos dizer assim, não, uma nova arte melhor do que a primeira. Eu sempre gosto mais, né, das primeiras artes que aparecem, só que essa aqui, né, tá muito bonita, eu gostei bastante, e com certeza eu vou querer essa carta. E tivemos também, né, uma nova versão, né, do Gaia, o Cavaleiro Feroz, dele em XYZ, né, que eu também achei bastante interessante. Olha, tivemos algumas notícias, né, bem um pouco diferentes também essa semana, que foi o shampoo do Kaiba, né, que foi uma parceria, né, entre uma marca de shampoo e Yu-Gi-Oh!, né, no Japão, onde até teremos alguns brindes, né, sobre o Dragão Branco de Olhos Azuis, sobre o Kaiba, né, que poderão ser dados, né, na compra desse shampoo, né, que você poderá ganhar, tipo um sorteiozinho ali, né. Então achei bem interessante, né, um shampoo do Kaiba, né, e eu até achei legal, né, porque não usaram, né, o personagem principal, que era o Yugi, né, e simplesmente usaram o Kaiba, né, acho que eles já perceberam que o Kaiba tem mais fãs do que o Yugi. Tivemos também, né, uma action figure que vai ser lançada do Zen, né, que muita gente gostou pra caramba, né, porque ele é aquela versão dele, né, que depois que ele sai do colégio, não é aquela versão que dele bonzinho no colégio, né, aquela versão dele com a roupa preta. E muita gente gosta muito dessa fase dele, né, então acho bem interessante. Eu já não gosto muito dessa fase dele aí, fala a verdade, porque na escola ele era foda e quando começou a sair ele começou a ter aquelas derrotinhas bichas, né, então eu prefiro a fase dele dentro do colégio, né, mas muita gente que é fã dele, né, prefere essa parte dele, né, mais onde ele sai do colégio. Outra notícia que nós tivemos, né, que saiu a imagem, né, da Mega Team 2025, que eu achei muito bonita essa nova lata, muito linda mesmo, só que ainda não temos nenhum spoiler, né, sobre as cartas que vão chegar, né, nessa Mega Team, mas só pela Mega Team, né, já vai ter muita gente querendo comprar, né, e eu sou um desses. Agora vamos para, né, umas notícias da Marvel, né? Tivemos um pequeno trailer, né, de poucos segundos, né, de Quarteto Fantástico, onde eles mostram um pouco do quarteto, né, e falam que isso é família, né. Então achei bastante interessante esse trailer, né, e parece, né, pelo que tudo que foi mostrado até agora, que esse filme, né, vai ser muito bom. Então nós temos aí, né, o filme, né, que tá para chegar, acho que é julho, né, que ele chega, do Quarteto Fantástico. Tivemos uma notícia, né, que foi que a Katy Perry, né, a cantora Katy Perry foi para o espaço, né, ela participou de um projeto de uma tripulação totalmente feminina, né, que iria para o espaço, e ela foi também, né, onde ela ficou brincando ali, né, na gravidade zero, mostrou uma florzinha e mostrou uma foto, né, e fez um videozinho, né, mostrando o espaço, né, ela pelo espaço, né, acho que foi uma experiência bem incrível e bem legal, né, e com certeza eu tinha muita vontade de um dia conseguir fazer isso também. Agora, uma notícia que eu vou trazer para vocês, né, é que muita gente está divulgando, né, muita gente está postando sobre uma mudança no elenco da série de The Last of Us 3, né, terceira temporada, que seria a Kylie Spencer, né, no lugar da Bella Ramsey, né. Muita gente fica, principalmente no Brasil, estão criticando muito, né, a Bella Ramsey, por causa da aparência dela, basicamente, porque eu assisti a primeira temporada, em atuação ela é muito boa, e estão falando, né, que ela vai ser trocada na terceira temporada, né? E eu venho falar para vocês, né, que não acreditem nisso, né? Porque isso é mentira, não foi nada
não tem nada disso confirmado, né? E seria estranho, né, mudar uma atriz, né, de uma temporada para outra. Só se tivesse algum outro motivo, né, mais forte para isso. Tivemos também uma notícia, né, que foi o Terrence Howard, que é um ator, né, norte-americano. Para quem conhece pouco ele pelo nome, você vai lembrar do primeiro, né, James Woods, do filme do Homem de Ferro, né, que era um ator e depois mudou para outro. É esse mesmo ator. Que ele falou, né, que o P. Diddy, né, uma vez chamou ele, né, que para ir na casa dele para poder, né, ensinar umas táticas, né, de atuação para que ele melhorasse sua performance, né, como ator. E ele falou, né, que ele foi lá, né, e achou tudo muito estranho, porque o Pedro ficava encarando ele, ficava falando com ele de uma forma estranha. E até que quando o pedido saiu tipo, do ambiente que estava, né, um dos trabalhadores, né, do pedido falou, né, que o pedido queria transar com ele, né, com o Terrence Howard, né, e onde ele foi embora, né, e guardou isso com ele, né, porque pensou que não acontecesse, né, isso tudo, né, que o pessoal está falando, né? Então ele contou essa curiosidade, né, e achando bem estranho tudo o que aconteceu. Tivemos também uma polêmica essa semana, né, que foi o Maurício de Souza, que ele revelou, né, que ele vai processar, né, pessoas que estão utilizando, né, a inteligência artificial para poder fazer um traço, né, igual ao dele, né, da Turma da Mônica. Porque basicamente, né, com essa inteligência artificial hoje em dia, você pode falar para fazer, faça um traço parecido com o da Turma da Mônica, e você pode criar sua própria historinha ali, né, só que quem tem os direitos, né, quem é o criador não ganha nada com isso. Então ele está muito certo, né, de procurar, né, a justiça, né, e procurar retirar, né, essas coisas que estão sendo criadas, né, por outras pessoas. E tem um perigo, né, porque tipo assim, as histórias da Turma da Mônica, né, são para crianças, né, pode ser que uma pessoa fale um tipo de palavreado ou faça um tipo de história que não é, né, para esse público, né, e poderia atrapalhar bastante, né, o Maurício de Souza. E o Maurício de Souza, para quem não sabe, né, ele é um desenhista, o criador da Turma da Mônica, né, e eu tenho um sonho, né, de um dia poder encontrar ele para poder tirar uma foto, né, se Deus quiser eu vou conseguir, né. Porque tinha 3 pessoas, né, que eu tinha muita vontade de conhecer, e acabou que as outras 2 já morreram, né, então sobrou só o Maurício de Souza. Tivemos, né, uma polêmica também, né, a polêmica do Sanji, que muita gente está falando, né, que o Sanji virou uma piada em One Piece, né, e que ele é sempre deixado de lado, né, em histórias melhores. Em quadros melhores e tudo de melhor, né, ele é retirado. Porque para quem não sabe, né, para poder, né, o anime ser semanal, de acordo com o mangá que também é semanal, vai ter que colocar algumas coisas a mais ali, né, para render a história, né? Tipo, alguns fillers, algumas coisas ali para encher um pouco da linguiça ali para botar. E sempre, né, eles utilizam o Sanji para fazer alguma historinha, para fazer uma piadinha, para fazer alguma coisa, né? E os fãs, né, que já querem adiantar na história, né, começaram a ler o mangá e começaram a perceber, né, que o Sanji no mangá é bem diferente do Sanji no anime, né? Ele tem aqueles negócios, aquelas piadinhas dele gostar de mulher demais e tal, de sangrar o nariz, mas não é tão exagerado, né, como é no anime. Então o pessoal quer saber porque sempre é escolhido, né, o Sanji para poder, né, ser esse alívio cômico. Tivemos também um documentário, né, que é Hollywood Demons, né, ou os Demônios de Hollywood, onde eles vão contar, né, tipo, alguns podres ali por baixo dos panos, né, em Hollywood. E teve um episódio, né, que foi especialmente criado, né, para Power Rangers, onde nós tivemos, né, vários e vários atores, né, que trabalharam em Power Rangers e entre outras coisas, né, falando um pouco, né, sobre como foi o processo lá em Power Rangers. Falaram um pouco, né, sobre a maldição dos Power Rangers, que isso é uma coisa que eu não acredito, né, muito, mas porque é uma franquia enorme, né, uma franquia grande que passou por vários anos, né, vai ter algumas pessoas que vão morrer, vão ter algumas pessoas que vão cometer algum crime, né, isso aconteceria normalmente, né, mas existem algumas coisas, né, bem estranhas, né, como a gente fala nos bastidores, né, casos de racismo, casos de homofobia, né, de não respeitar quem é gay ali no ambiente, e tem aquele negócio primeiro, né, que os atores, né, 17 anos, quando foram gravar, né, eles aceitaram, né, o cachê, que seria $40, né, por gravação. No tempo, $40, né, era até um salário bom, né, só que o que aconteceu é que eles entravam para gravação e não tinha horário de saída, né, eles entravam no horário e ficavam gravando o dia todo ali, né, e então, né, eles começaram a ver, né, que a franquia de Power Rangers virou, né, uma franquia mais rentável no mundo, né, por um tempo. Power Rangers, The Mighty Morphin Power Rangers, até espaço ali, era uma das franquias, né, que mais arrecadava dinheiro no mundo, e eles ali ganhando, né, só um pequeníssimo cachê, né.
Por isso que muitos atores, né, da primeira temporada, no meio da temporada mudavam de atores, né, porque basicamente, né, quando eles queriam um contrato melhor, né, eles acabavam, né, sendo demitidos. E teve até uma historinha ali, né, em Match of Power Rangers, onde um dos vilões ali, né, que a gente sabe que os robôs ali, os vilões, né, parecem um monte igual, sempre volta contra os Power Rangers. Um deles desmaiou porque estavam gravando no deserto com aquela roupa fechada, e o diretor falou, né, que daria $100, né, para quem não desmaiasse para poder terminar a cena, né, e nem ligaram porque o cara tinha desmaiado. Então, era uma coisa, né, bem desumana ali, né, que eles usavam pessoas, né, como se não fossem nada. Tivemos também, né, uma notícia sobre a Viola Davis, né, que ela falou, né, que estava arrependida sobre o que ela pensou, né, do Chadwick Boseman, né, que é o ator que fazia Pantera Negra. Porque quando ela foi gravar um filme com ele, né, ela viu, né, que ele tinha umas regalias especiais ali, né, que ele pediu, que seria um massagista, seria estar sempre com a esposa dele ali, né, e sempre que tivesse um tempinho ele poder ir dormir, descansando. E ela achou, né, que ele estava se achando muito estrela e tal. Só que depois ela descobriu, né, que basicamente isso ele estava fazendo, né, para poder sobreviver, né, porque ele estava com um câncer muito avançado e ele precisava, né, dessas coisas, né, de um tempinho para meditar, um tempinho para fazer massagem, um tempinho para descansar maior, porque ele estava praticamente, né, quase morrendo, que foi o que aconteceu, né, logo depois o fim da gravação dos filmes. Ela falou que não sabia, né, que isso tudo estava acontecendo e por isso, né, criticou bastante ele, né, mas não queria que se ela soubesse, né, que ela não teria, né, julgado ele dessa forma. Tivemos também, né, uma imagem que está passando, né, na internet, né, falando que o lobo, né, vazou o lobo, né, do filme da Supergirl. Eu achei bonito, né, a imagem do lobo, achei que seria legal, mas eu vi que muitos fãs estão reclamando, né, por dois motivos. Um motivo, né, é porque a jaqueta tem mangas, né, e eles gostam, a maioria das versões, né, que aparece o lobo, né, ele não tem mangas. É uma coisa que eu achei besteira, né, porque basicamente fica legal, né, uma jaqueta com mangas também, mas eles querem bem ao pé da letra. E também eles querem uma moto, né, bem futurista, né, e basicamente está parecendo uma moto comum, uma Harley Davidson comum. Então muita gente reclamou desse ponto, mas a gente não se sabe ainda, né, se foi inteligência artificial ou foi foto vazada, né, realmente. Tivemos também, né, uma notícia, né, sobre que o Ciclope, né, da franquia original da trilogia primeira de X-Men e o Magneto também iriam aparecer, né, em Vingadores Doomsday, né, que vazou algumas imagens deles ali, né, e realmente parece que vazou algumas imagens, eles ali trabalhando com o Wong e tal, mas o que acontece é que pode ter sido, né, tudo gerado por inteligência artificial, né. Hoje em dia, né, não dá nem pra gente saber, né, porque apareceu uma foto realmente idêntica, né, parecendo que teríamos o Ciclope em Wolverine e Deadpool, né, e acabou não aparecendo, né, então tudo isso pode ser criação, né, mas tomara que eles apareçam realmente, né, em Vingadores Doomsday. E tivemos também, né, vamos dizer assim, né, um murmurinho, né, uma história, né, sobre a polêmica mudança, né, do ator, né, do Harry Potter, né, que agora o Snape, né, ele será um personagem que será negro, né, será um personagem negro. Só que nos livros, né, de Harry Potter, ele foi, né, caracterizado, né, falando que ele tinha um cabelo esquisito, né, e oleoso, que tinha uma franjinha, que também tinha um nariz grande e também uma pele, né, bem pálida. Então aí pegaram, né, e chamaram para atuar, né, um ator negro, né. Só que uma coisa, né, que tá até pessoas, né, que não são tão contra, né, a escalação do ator, mas que levou bastante gerou uma grande polêmica, foi porque nos livros, né, desde dos pais do Harry Potter, da mãe do Harry Potter, o Snape, né, ele é tratado com um certo tipo de preconceito, né, porque, tipo assim, eles achavam o cabelo dele esquisito, achavam ele esquisito, né, e agora, né, por ser um ator negro que vai fazer esse papel, muita gente tá achando, né, que o filme pode passar, né, um tom racista. Quer dizer, vão sempre desconfiar do único professor negro, vão sempre zoar o único negro que tem ali. Então pode ser que eles tenham errado, né, nisso aí. Agora, eu acho, né, na minha opinião, personagens, né, que foram declarados, caracterizados no livro, né, não deveriam, né, seguir a mesma escolha. Porque, para quem não sabe, né, tem um teatro, né, que conta uma história, né, tipo, é como se fosse o nono livro de Harry Potter, onde conta uma história, né, dos filhos e também
um pouco, né, da história do Harry Potter, e que a atriz, né, que sempre é escalada para fazer Hermione, é uma atriz negra. E quando a J.K. Rowling, né, que é a criadora de Harry Potter, foi perguntada sobre isso, ela falou que nunca declarou em nenhum dos livros a cor da pele. Ela só falou que ela tinha um olhar, né, um olhar diferente e também cabelos, né, indomáveis. Então, isso é a única coisa, né, que tem descrito, né, da Hermione. Então, ela poderia, né, ser caracterizada, né, por uma personagem negra. Mas o Snape, né, já foi escalado um ator negro, né, e vamos ver o que vai dar nisso aí, né. Eu sei que essa série de Harry Potter, né, ela vai ter 7 temporadas, né, e uma temporada para cada livro. Então, a ideia deles, né, é que eles consigam adaptar, né, muito mais do que foi adaptado nos livros, né, já que tem personagens, já que tem que são importantes nos livros e não apareceram lá, né, outros personagens que também deveriam ter aparecido nos filmes e acabaram sendo cortados, né, por tempo de tela. Então, né, seria bem legal. Eu acho que vai ser bem legal essa série, né? Só que tá com essas polêmicas aí, né? Só que vamos ver, né, tudo que vai acontecer e como é que vai se desenvolver essa série. Tivemos mais alguns lançamentos, né, de algumas cartas spoilers, de algumas cartas que vão sair de Yu-Gi-Oh, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção foi o novo hambúrguer, né, aquele ritual do hambúrguer, que agora, né, ele tá diferente, né? Agora tivemos para mim, o que eu percebi ali, né, o acréscimo, né, de 2 novos ingredientes, né, que seria o queijo, né, o queijo derretido ali por cima e também uma cebola, né, uma carta bem nostálgica, né, ganhando uma nova versão tipo que não mudou tanto assim, né, só que ficou bem mais bonita. Tivemos também, né, o lançamento de novos Lunar Light, né, que era aquele arquétipo, né, de Yu-Gi-Oh! Arcvenia que a Serena utilizava, né, e também foi muito utilizado. Eu lembro que quando eu jogava Duel Links, né, era muito utilizado também, né, então uma carta que os fãs de Yu-Gi-Oh!, né, os duelistas gostam bastante. Tivemos também, né, um novo Ignister, né, que seria, né, aquela carta, né, daquele arquétipo, né, do AI, né, aquela inteligência artificial de Yu-Gi-Oh! Vrains. Tivemos também, né, um trailer final de Thunderbolts, que muitos estão falando, né, que era um filme que ninguém estava dando nada, mas mesmo assim chamou bastante atenção, né? E eu também é um filme, né, que eu quero bastante assistir. Outro trailer também que saiu, né, foi o trailer de Quarteto Fantástico, né? Que tivemos mais um trailer onde apareceu, né, a Surfista Prateada, que eu achei que ela não tá muito bonita, assim, não tenho muitas críticas à troca do ator, de ser mulher no lugar de ser o surfista prateado, porque vai se tratar de um universo paralelo, né, diferente. Mas eu achei, né, que ficou bem feio, né, a figura dela ali, né, tá muito como se fosse, né, uma mulher de lata mesmo, né, não tá uma mulher prateada, tá uma mulher de lata. E outra notícia, né, que está bombando aí na internet, né, é que pode ser, né, que teremos, né, um reboot do universo Marvel, né, que seria basicamente, né, depois do Vingadores Doomsday, não teríamos mais esse mesmo universo, né, e começaria, né, tudo do zero. Será que isso vai acontecer mesmo? Eu acho que seria legal que acontecesse, né, que a gente pudesse ter um universo novo, né, com tudo ali, né, começando do zero, Vingadores, X-Men, vamos dizer assim, Quarteto Fantástico, seria bem legal. Eu concordo com essa ideia. Pra gente ter de novo, né, personagens como o de Ferro, Capitão América, entre outros assim. E a última notícia, né, que eu tenho para vocês é sobre um trailer do making off, né, do filme de Superman, né, que mostrou várias coisas ali, né, principalmente a Mulher Gavião, o Metamorfo e também o Superman, né. Então, né, vai ser um filme, né, que eu acho que vai ser muito legal. Então, galera, esse era o vídeo, né, que eu queria trazer essa semana para vocês de notícias. É só essas notícias, né, que eu tenho para trazer essa semana. E então, daí jogo, galera.